Queridos irmãos, nós estamos na oitava da Páscoa, quinta-feira. O evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Gente, como que é difícil acreditar em Jesus. As pessoas tinham dificuldade. Não foi fácil para os primeiros discípulos entrar no novo mundo da ressurreição, acessível somente à fé. Queridos irmãos, vamos para a liturgia do dia de hoje, que diz assim: naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Ontem nós vimos, e aqui nós estamos na continuação dos discípulos de Emaús. Jesus, nós vimos que ele vai recordar, Jesus vai caminhar uma tarde inteira com os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estavam tão tristes, cabeça baixa, levaram um tempão para percorrer um caminho. Porque quando nós estamos tristes, é assim que nós fazemos. A gente anda devagar. A gente não quer chegar em lugar nenhum porque não há motivo para chegar em lugar nenhum. Então, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está desanimada, quando a pessoa não quer, a pessoa vai devagar. A pessoa de fato não quer chegar, porque eu vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer, não tem mais esperança. Eu não quero mais chegar aonde que eu tenho que chegar. A pessoa anda devagar, perde a pressa. A pessoa, quando ela tem pressa, ela anda acelerado porque ela tem esperança, ela quer resolver logo. Mas os discípulos de Emaús não tinham nada que fazer. A depressão é assim. A pessoa não quer levantar, a pessoa não quer ir, porque a pessoa não vê luz no final do túnel. Mas aqui, a continuação da leitura de ontem nós vimos que Jesus vai fazer toda uma retrospectiva e vai ensinando e vai mostrando que toda a palavra vai falar dele. Quando nós olhamos para a criação, nós estamos vendo Jesus. Abraão, nós vemos o ressuscitado. Moisés, nós vemos o ressuscitado. Toda a Sagrada Escritura, nós vamos ver o ressuscitado. E aqui está escrito: naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Depois de toda a catequese, por isso que é tão importante a liturgia do dia de hoje. Por isso que é tão importante nós meditarmos, nós nos aprofundarmos na liturgia do dia a dia. Porque quem medita a palavra de Deus reconhece Jesus na Eucaristia. Quem medita a palavra de Deus, quem saboreia a palavra de Deus, quem olha para a palavra de Deus, o Senhor nosso Deus, vai ver que o Senhor nosso Deus, ele é grande. O vosso nome é grande. O Senhor, ele veio para todos nós. Vai reconhecer Jesus na missa, vai reconhecer Jesus no partir do pão, assim como aconteceu com esses homens. Muitas pessoas não reconhecem Jesus, até mesmo na missa, porque não caminha com Jesus durante a vida. Para que você possa reconhecer Jesus, você tem que caminhar com ele na vida. Todos os dias, fazer da sua vida uma vida de oração. E ainda estava falando de todo o acontecimento. Os discípulos de Emaús estavam conversando, falando, contando para os discípulos o que havia acontecido. De repente, Jesus aparece. Olha que bonito. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O Senhor da glória, o Senhor da paz aparece.
o ressuscitado aparece de novo para os discípulos de Emaús e também para os teus discípulos. E a primeira coisa que ele vai dizer é: a paz esteja convosco. Hoje Jesus quer dizer isso para mim e quer dizer isso para você também. A paz esteja convosco. A paz de Cristo, a paz do Senhor, esta fé, esta certeza, essa serenidade, esta lucidez esteja convosco. A paz esteja convosco. O Espírito Santo esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Que nós possamos dizer: Ele está no meio de nós. Eles ficaram assustados depois dessas palavras de Jesus. Por quê? Porque este homem que apareceu, que é o ressuscitado, estava numa cruz, todo rasgado, ensanguentado, todo machucado. Então era uma confusão. Eles ficaram assustados e cheios de medo, perguntando e pensando que estavam vendo um fantasma. Será que nós estamos vendo Jesus? Você está vendo o que eu estou vendo? É um fantasma. Jesus estava morto no sepulcro, morreu na cruz, colocaram no sepulcro e agora está aqui dizendo: a paz esteja convosco. É um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas ainda eles não podiam acreditar porque estavam muito alegres e também surpresos. Era muita alegria. Era uma alegria muito grande, muito difícil para acreditar, muito difícil. Mesmo vendo, estava difícil. Querido irmão e querida irmã, então Jesus disse assim: tendes aqui alguma coisa para comer? O ressuscitado agora queria comer alguma coisa. Para quê? Para mostrar que aquele corpo era de verdade. Aquele corpo que estava numa cruz, aquele corpo que foi rasgado, chagado pelos nossos pecados. Agora, Jesus estava ali dando sinais, mostrando que de fato era Ele mesmo. E o corpo era real, era o corpo dele mesmo. Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Ontem nós vimos a palavra de Deus e ele mesmo fazendo uma catequese com os discípulos de Emaús. A palavra fala de mim. A palavra fala do ressuscitado, a palavra fala de Jesus. E tudo aquilo que se fala tinha que acontecer. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus, ele vem trazer para nós o entendimento das Escrituras. E ele vai dizer: assim está escrito, o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E aqui está o terceiro dia. O Cristo, ele ressuscitará, ele sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Agora o dever da igreja é ir para todos os lugares, dizendo: conversão. Conversão para quê? Para o perdão dos pecados.
Conversão para quê? Para receber os sacramentos. O sacramento do perdão, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da confissão, da reconciliação, do batismo em primeiro lugar, da unção dos enfermos quando estiver enfermo, doente, a crisma, confirmação, o perdão dos pecados, a Santa Missa, o pão do céu, a Eucaristia. Que nós possamos reconhecer Jesus também a cada partir do pão, a cada Eucaristia. Os discípulos reconheceram ali no partir do pão, mas depois de uma catequese maravilhosa e justamente pelo próprio Cristo. Jesus é este grande catequista e é Ele que está fazendo essa catequese para todos nós hoje. Jesus, então, abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Assim está escrito: Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis minhas testemunhas de tudo isso. A comunidade católica foi firmemente enviada justamente para evangelizar, para que as pessoas possam se converter, se convertendo, receber o perdão dos pecados. E recebendo o perdão dos pecados, recebendo a graça do alto do céu. Querido irmão e irmã, nessa oitava da Páscoa, quinta-feira da oitava da Páscoa, que neste dia nós possamos também escutar essa palavra de Jesus, esta palavra de Jesus que diz: conversão. Serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. É a mesma palavra que nós ouvimos lá no começo da Quaresma, na quarta-feira santa: convertei-vos e crede no Evangelho. E hoje aqui a palavra diz conversão. Conversão. Porque sem conversão não tem como a graça de Deus habitar em nós. Então, a graça de Deus habitando em nós, aí está. Tudo bem, está tudo certo. Louvado seja o nosso Senhor, para sempre seja louvado, e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.